Então, o primeiro é essa apresentação do PowerPoint aqui, que é bem curta, mas para falar sobre algumas coisas interessantes, né, aqui da área dos transgênicos. Então, aqui, o que é importante a gente ver? Eu fiz esse esquema aqui, que acho que ficou bem elucidativo de tudo que eu tenho que falar. Eu estou aprendendo a mexer com aqueles mapas mentais e agora eu estou conseguindo, assim, colocar tudo num slide só, né? Mas estou muito no começo ainda tem muita coisa para aprender. Mas aí ontem eu fiz esse conjunto de informações aqui que dá para entender as aplicações já da biotecnologia. Então, como eu falei, a biotec ela usa tecnologias da área de cultura de células, tecidos e órgãos de plantas e tecnologias moleculares, né? Técnicas moleculares. Então, na verdade, a gente tem aqui, em alguns casos, a junção das duas coisas. Então, por exemplo, o que é possível a gente desenvolver na área de biotecnologia? Então, a gente vai começar aqui pelos calos e a gente vai ali no sentido horário, seguindo as aplicações, né? Então, os calos, eles são aglomerados de células que podem ser formados a partir do momento que você retira qualquer fragmento da planta, né? Então, você pode, raiz, caule, folhas, pedacinhos das pétalas das flores, das sépalas, partes do fruto. Então, a biotecnologia, na parte de culturas de células, tecidos e órgãos, ela permite que você faça a desinfecção desse material, por exemplo, um fragmento de folha de uma planta que está lá fora. Você traz a folha para o laboratório, faz a desinfecção da folha, como a gente vai ver nos vídeos de aulas práticas, né? E aí você corta os quadradinhos da folha e inocula num meio de cultura, que é um meio de cultura artificial. E tudo isso é feito em condições assépticas, não pode haver contaminação. Então, você tem que desinfectar todo o material que você vai colocar in vitro, como a gente vai ver nas técnicas de desinfecção. Aí você coloca no meio de cultura e nesse meio de cultura você manipula os hormônios vegetais. Para quem não fez fisiologia, não vai ter problema nenhum que a gente vai entender direitinho o que esses hormônios vegetais fazem e quais são os mais utilizados. Mas o fato é que as células, elas possuem uma capacidade de diferenciação, né? E assim, teoricamente, a célula de qualquer parte do vegetal, se devidamente manipulada, ela pode se diferenciar, né, em plantas diretamente, porque ela tem todo o genoma da planta inteira. Então, elas têm o que a gente conhece como totipotência, é aquela capacidade de se diferenciar e produzir outras plantas. Essa é a base da parte de cultura de tecidos, de células e tecidos in vitro, né? Então, o que acontece? Esse pedacinho de folha que eu peguei, para quem já fez anatomia, tem um monte de células ali, né? As células da folha tem parênquima, tem epiderme, tem as células dos vasos, né? O corte do caule. O caule tem o câmbio vascular, que faz com que as células permaneçam meristemáticas e que a planta possa crescer em diâmetro. Então, tem muitas células fazendo parte dos diferentes tecidos daquele fragmento de folha. E o que vai acontecer em linhas gerais? Os hormônios colocados no meio de cultura vão agir sobre essas células e pode desdiferenciar a célula, fazer ela voltar à condição meristemática. E ela começa a se dividir e ela forma massas de células que são chamadas de calos.
são massas de células indiferenciadas. Até lá no Moodle eu coloquei um vídeo de uma aula prática em que eu estou fazendo a multiplicação dos calos de maracujá que nós desenvolvemos no laboratório para estudos farmacológicos, fitoquímicos. Então, essas massas de células podem ser usadas para diferentes coisas. Por exemplo, elas podem ser utilizadas para você avaliar a produção de moléculas de interesse medicinal, por exemplo, né? Que são os metabólitos secundários, tá? Então, elas podem ser cultivadas e o meio de cultura manipulado para otimizar a produção de um composto anticâncer, por exemplo, um composto que tem um efeito nas doenças cardiovasculares. Então, aí tem um mundo de aplicações que tem só nessa parte, né? E essas células dos calos, elas podem também, por exemplo, ser utilizadas para você colocar no meio de cultura líquido e desenvolver as suspensões celulares, em que as células crescem muito rapidamente. E essa técnica das suspensões é usada para otimizar a produção de metabólitos secundários pelas células vegetais. Vamos supor que você quer essa célula, esse pedacinho de folha que você usou para desenvolver o calo é de uma árvore que está em extinção, que produz um agente cancerígeno, mas que não tem como multiplicar essa árvore rapidamente e nem extrair da floresta porque ela está em extinção. Então, nesse caso, você pode usar essa tecnologia da cultivo de células in vitro, né, para produzir as células em larga escala e otimizar a produção desses metabólitos anticâncer no laboratório. Você não precisa nem plantar a planta no campo, cultivar no campo ou fazer um extrativismo das florestas ou algo do tipo. Então, uma das coisas muito interessantes e que tem muito interesse hoje em dia é a utilização das suspensões celulares e dos calos para a produção de metabólitos secundários que incluem muitas moléculas importantes, como a gente vai ver. A outra coisa, as células dos calos, elas podem se diferenciar e começar a produzir plantas. Plantinhas vão sair da superfície dos calos. Então, a gente tem aqui a aplicação da regeneração, né, de plantas ou organogênese. Então, os calos podem ser manipulados para originar ramos que podem ser multiplicados para a produção de mudas de plantas ou raízes, por exemplo. E aí, a coisa interessante é que as plantas provenientes da diferenciação das células dos calos, elas, com muita probabilidade, elas são diferentes umas das outras geneticamente. Então, esses calos, eles são usados para aumentar a diversidade genética da espécie, né? Para você explorar a diversidade genética. E isso é muito usado, por exemplo, na área que mexe com plantas ornamentais, né? Por quê? Porque na área das plantas ornamentais é importante muitas vezes a cor das flores, as combinações de cores, né? Que desenvolve uma determinada, vamos supor, uma muda de uma rosa que tem uma coloração diferente das demais. Então, por cultivo, regeneração de plantas via os calos, essas massas de células, você pode, então, obter plantas variantes ali. Então, é um método de gerar a variabilidade genética, né? Isso é muito usado na área de produção de plantas ornamentais, por exemplo. E a outra coisa é que essas massas de células, elas podem ser postas para inoculadas com
Agrobacterium, e a Agrobacterium, ela vai fazer a transformação, ela tem o plasmídio, né, que é o seu DNA circular, e ela, então, ela tem genes no plasmídio que fazem com que ela se incorpore que as regiões do plasmídio se incorporem ao genoma da planta. E como nós vamos ver, estou falando muito rapidamente sobre isso, mas é uma técnica de transformação genética, de inserção de genes em plantas. Né? Então, eles podem ser usados para todas essas coisas, os cabos. Depois vem a micropropagação. Então, o pedacinho de folha, né, que a gente inoculou no meio de cultura, ele pode, ao invés de desenvolver os calos, vou falar aqui primeiro da embriogênese somática, ele pode desenvolver embriões somáticos. Né? O que são os embriões somáticos? São estruturas de embriões como os de embriões zigóticos produzidos pelas sementes, só que eles são produzidos a partir das células somáticas, né? E aí, então, eles recebem esse nome, e o processo recebe o nome de embriogênese somática. Então, você produz embriões da planta como se fossem os produzidos via fecundação nas sementes, para a produção das sementes, né? Só que você produz no laboratório, numa condição in vitro, como é conhecido. E esse sistema de embriogênese somática é muito utilizado para a propagação de plantas, né? Então, muito rapidamente você consegue produzir milhares de embriões somáticos a partir não só da cultura in vitro de folhas, mas também de raízes, de outras partes da planta. E então, esses embriões somáticos, eles são utilizados para fazer as sementes sintéticas. Você encapsula os embriões e eles são parecidos com sementinhas que podem ser semeadas e para a produção de mudas. Isso é muito utilizado, quem tiver interesse em ver, na área com os pinos, com as gimnospermas. Ali tem muitos exemplos já de longas décadas que se trabalha sobre isso, produzindo formas de se multiplicar as diferentes espécies de pinos, até a araucária tem um sistema descrito semelhante, né? Que através da embriogênese somática. E a micropropagação que eu coloquei aqui, muitas vezes nos livros, os autores colocam a embriogênese somática como uma forma de micropropagação. Mas o conceito original de micropropagação é que você pode ir na planta, só que ao invés de você pegar as folhas, né, que podem se desdiferenciar e produzir as plantas, que vão ter uma variabilidade genética, muitas vezes você não quer, você quer a muda da planta semelhante com fidelidade genética à planta mãe de onde ela foi retirada. Para conseguir o clone, a fidelidade genética, aí você tem que pegar órgãos da planta que já são estáveis e diferenciados para isso, que são os meristemas, tanto meristemas apicais como meristemas das gemas axilares, que podem ser cultivados in vitro, e os hormônios podem potencializar a multiplicação de novos meristemas a partir daqueles, formando os ramos múltiplos. Então, você tem a micropropagação, que é a produção de plantas em larga escala, né? Você produz num tempo curto, com pouco espaço, numa condição pequena, que é um tubo de ensaio, uma quantidade grande de propágulos que podem ser transformados em mudas depois para o plantio. Então, essa área de micropropagação também é muito útil na área de biotecnologia e tem bastante coisa sobre. Então, ali a gente tem a questão os dois são usados nas biofábricas para multiplicação clonal e também para conservação de germoplasma. Bom,
Aí nós temos do lado da embriogênese somática o protoplasto. Protoplasto é uma outra tecnologia, né, em que você isola uma célula e essa célula você faz isolada, você pode manipular geneticamente através da transformação genética, né? E pode regenerar plantas a partir dali, que são plantas geneticamente modificadas. Então, essa tecnologia é outra tecnologia que também ultimamente tem tido um avanço grande, principalmente também porque ela pode ser usado, os protoplastos, você pode pegar de diferentes plantas, plantas que têm características diferentes e que na natureza não se cruzam, você pode induzir a fusão dos protoplastos para a produção de híbridos somáticos e regenerar um híbrido a partir dali, que você pode depois multiplicar por micropropagação, né? Então, ela oferece essa possibilidade de você juntar genes que na natureza, conjuntos de genes que não se juntam normalmente, mas ali tem características importantes que podem levar ao melhoramento genético das plantas, né? Se bem que essa estratégia de hibridização, quando você junta conjuntos genômicos, são muitos genes se misturando, né? Então, a gente tem desde essas técnicas até as técnicas das tesouras moleculares, que são muito mais precisas, né? Que permite você cortar uma sequência do gene específica e introduzir aquela sequência na planta. Então, na área de melhoramento genético, tem várias estratégias que se pode usar. E essa dos protoplastos é uma delas. E, mais recentemente, ele tem sido também, os protoplastos, utilizados para a produção de metabólitos secundários. Então, a gente vai ver num item específico sobre isso mais para frente. Olha outra coisa interessante que é possível fazer de cultivo in vitro. É possível cultivar antera, grãos de pólen, óvulos de plantas. Para que isso? Para regenerar plantas, né? Que vão ser plantas haploides, que vão ser plantas N, né? Os duplo haploides, então você daí gera as plantas N, duplica aquele conjunto cromossômico e você tem um duplo haploide, homozigoto. E isso é muito utilizado nas técnicas de melhoramento genético de plantas. Por quê? Na natureza, é muito demorado o processo para você conseguir uma planta homozigota, né, que tenha só aqueles genes, por exemplo, recessivos. Então, você tem que fazer muitos cruzamentos, então pode demorar anos para você conseguir. E na cultura in vitro, a gente vai ver que esse processo é conseguido bem rapidamente. Então, tem bastante trabalhos nessa área também, visando o melhoramento genético. Bom, outra possibilidade, você pode cultivar os meristemas das plantas, né? Então, meristema, que também é usado lá na micropropagação, ele pode ser usado também, além disso, para se fazer a limpeza de vírus das plantas, porque as células meristemáticas se dividem muito rapidamente, o vírus não consegue acompanhar o ritmo. Então, assim, por exemplo, no caso do morango, que é uma planta que infecta de vírus muito fácil, então você pode ter esse problema de infecção das plantas, e aí, cada vez que você vai fazer o plantio do morango, você tem que obter mudas livres de vírus, que são conseguidas através da cultura de meristemas, né? Bom, depois a gente tem aqui os transgênicos, né? Que daí assim já está juntando com a tecnologia molecular. Antes de eu ir para o transgênico, vou lá que cultura de raízes é uma aqui do lado direito, acima dos calos, né? Eu coloquei ali porque ela pode ser usada para os metabólitos secundários, mas pela lógica dos órgãos, elas deveriam estar ali depois dos meristemas, porque você cultiva, olha que legal esse,
você cultiva a raiz inteira. E no meio de cultura, você otimiza os hormônios e as raízes só ficam crescendo, só crescem raízes. E a gente vai ver numa das aplicações que isso é bastante útil. No caso, por exemplo, do ginseng, que é aquele composto, né, que é extraído do Panax ginseng, ele tem várias, é estimulante, tem várias propriedades, mas ele é produzido por culturas de raízes, porque as raízes na planta são, vamos dizer assim, os órgãos onde ocorre uma maior expressão dos genes para a produção daquele composto. Então, isso é muito comum para algumas classes de compostos de metabólitos secundários que as plantas produzem lá fora na natureza, né? Esses compostos lá fora, eles são utilizados para defesa da planta, mas muitos deles têm potencial medicinal. Então, tem aquela classe das plantas medicinais lá, que é através desses metabólitos secundários, né, que elas conseguem produzir a matéria-prima. E no caso, então, as culturas de raízes podem ser usadas para a produção de certas classes de compostos, como a gente vai ver nos slides que eu vou mostrar também daqui a pouco. E, então, voltando aqui, a gente tem os transgênicos, que são as plantas geneticamente modificadas, e isso também é um campo vastíssimo, né? Mas uma coisa importante que se sobressai na parte das plantas geneticamente modificadas, então, é a utilização das plantas como fazenda moleculares, como bioreatores para a produção de antígenos, anticorpos, como vacinas, né? Então, você pode, por exemplo, fazer a transformação genética de uma planta de tomate ou alface com uma proteína antigênica de um vírus, né? E você pode daí, o que vai acontecer? A planta transgênica obtida a partir dali, ela pode ser cultivada e de forma que daí os tomates ou a folha ou o fruto, a banana, podem conter, então, esse antígeno, que, quando consumido, vai funcionar como uma vacina. Então, são as vacinas que têm como base as plantas. As plantas podem ser usadas para a produção de vacinas. E também de antígenos, de anticorpos, e também de outros peptídeos, como, por exemplo, o hormônio de crescimento humano, né? Um outro caso também, em que a sequência de genes para a produção do hormônio de crescimento humano é colocado numa planta de milho, né? Para se expressar no embrião da semente. Então, existem exemplos de estudos de casos de plantas transgênicas desenvolvidas para a produção de hormônio de crescimento. E, por último, ali a gente tem a área da conservação de germoplasma, porque toda essa tecnologia in vitro, ela permite que você use técnicas de conservação, de criogenia, que seria a conservação in vitro, a temperatura de menos 196 graus centígrados, que dá estabilidade genética por tempo indefinido. E você pode, então, fazer a conservação tanto de linhagens celulares produtivas, de meristemas de plantas que são de genótipos selecionados, por exemplo, manter no meio criogênico, e quando você precisa produzir as mudas, então é só você ir lá no banco de germoplasma, pegar as amostras criopreservadas, descongelar, colocar no meio de cultura e entrar na cadeia de produção de mudas de plantas, né? Então, essa área é uma área muito legal, porque pode ser aplicada a qualquer uma das outras ali para conservação. Então, aqui nós temos um panorama geral de tudo, né? E nessa apresentação, eu assim compilei algumas informações com relação às plantas transgênicas que estão lá naquele site do isa.
isa.org. Então, esse site é muito legal, porque ele tem tudo sobre plantas transgênicas no mundo inteiro. É bem bacana. Só para mostrar para vocês que na parte das plantas transgênicas, a gente tem aqui a distribuição dos países que produzem plantas transgênicas no mundo. Veja que o azul são os países industrializados, né? Tem 5, que são aqui o Canadá, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Austrália. E 21 países em desenvolvimento. Então, a maior parte dos transgênicos é produzida nos países em desenvolvimento. Veja, a maioria aqui na América do Sul são os que estão em verde, pegando o México, do México para baixo, né? E depois a gente tem alguma parte aqui na China, na Índia e na África bem pouco. Então, só para vocês saberem, ó, os top 5 países que produzem cultivos biotecnológicos. Os Estados Unidos está em primeiro, em milhões de hectares isso aqui, 75 milhões de hectares. O Brasil está em segundo, 51 milhões, seguido de Argentina, Canadá e Índia. Esses são os top 5 produtores de transgênicos. Aqui a gente tem que tipos de transgênicos são produzidos. Então, depois vocês vão entrar nesse slide para ver com maior nitidez tudo, né? Então, olha, o Brasil é o top país em desenvolvimento. Então, é o que, entre os países em desenvolvimento, o Brasil é o que encabeça a lista dos que plantam culturas geneticamente transformadas, né? Então, as culturas aqui, nossa, são mais soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, se concentra nessas 5. E depois a gente tem os outros países aqui, cada um com os seus, né? Por exemplo, o México é mais no algodão, Espanha e Portugal, que são os únicos 2 da Europa que produzem milho, milho basicamente. A Austrália é algodão e canola. Então, cada país aí, a Índia é algodão, né? Toda essa área aqui, ó, da Ásia e da África, Sudão, incluindo Sudão, é algodão. Myanmar, que está agora no noticiário, porque teve um golpe, é algodão também. Bem, então, só para ilustrar, né, para vocês, assim, como que a biotecnologia e essas áreas eram muito pequenas há 10 anos atrás, mas hoje se expandiram muito, muito mesmo. Olha só, tem 2,5 bilhões de hectares em plantas transgênicas, e aí, no mundo inteiro. E aí vem a pergunta, qual é o impacto ambiental, né? E ecológico dessas culturas. E aqui tem uma coisa interessante, que são os países que em 2018 plantaram biotecas transformadas, né? Plantas geneticamente transformadas. Então, aqui, o verde são os países que produziram em 2018. Olha só, na África, bem poucos países, né? E aqui na Europa, vejam que só Espanha e Portugal, os outros que estão em cor de laranja, são países que pararam de produzir os transgênicos, mas que importam muito. Então, assim, ó, vejam que interessante, né? Isso. Quer dizer, assim, eles não plantam, mas eles consomem muito. E muitos dos que estão produzindo ali vivem às custas do consumo dos que não plantam, né? Então tende a se expandir cada vez mais. Aqui a China, ela está como produtora, né, junto com a Índia e tal,
Mas olha só, a China importa muito por exemplo, da soja brasileira. Então, de certa forma, ela é uma grande consumidora de certos transgênicos que lá eles não produzem. E aqui o azul são os países que não plantam e que também importam, né? Então, o azul e o cor de laranja não plantam. O cor de laranja, acho que alguns plantavam e deixaram de plantar com o decorrer do tempo, mas eles importam as biotech crops dos outros países. Então, o verdinho produz para o cor de laranja e para o azul, só para resumir a história, né? Para vocês verem que vira uma questão daí social, porque os países que exportam precisam da exportação, né? E na parte das vacinas, eu peguei aqui como exemplo a produção de uma vacina de planta, está acabando já essa apresentação aqui, né? Então, veja só, o esquema da vacina comestível. Então, você tem o micro-organismo, de onde você vai retirar o gene, né, que vai ser colocado na planta para a produção do antígeno. Então, você tem todo o processo aqui de isolamento do gene, né, transformação genética das plantas e produção das plantas transgênicas, né? E aqui a extração dos antígenos para a produção matéria-prima, né? Para a produção das vacinas comestíveis. E do lado direito, a gente tem a mesma coisa, né, de processo acontecendo, só que daí você então consegue fazer aqui na verdade, né, você pega o DNA inserido num vírus, no genoma de um vírus que infecta plantas, né? Então, o próprio vírus, ele faz a infecção da planta, é um vírus que ordinariamente já infecta a planta, só que ele vai carregar o DNA que tem que ser inserido ali. E aí a planta é infectada e ele faz a transformação genética da planta. Então, um exemplo simples de como produzir uma vacina comestível. Isso está no paper que está no slide acima, para quem quiser pegar. E depois tem aqui o modo de ação. Então, você ingere o tomate, né? Ele vai entrar no seu sistema digestivo e vai... Daí, então, vai liberar, né, os antígenos, e aí você tem todo o esquema aqui de produção dos anticorpos, né? Então, é um mecanismo de ação, né, de uma planta. E tem um outro exemplo aqui. Aqui a gente tem a lista de plantas, vacinas produzidas por plantas para patógenos virais. Então, veja a lista que gigante que é. Olha, hepatite, HIV, rotavírus, varíola, encefalite, a gripe aviária, o papiloma, vírus da raiva. Então, é uma quantidade muito grande de vacinas que já vem sendo trabalhadas, olha, mais antiga aqui, desde 1992 já tem essa tecnologia em andamento, mas ela está mais rápida, gerando mais trabalhos para diferentes outras vacinas nas últimas décadas. Aqui, no caso, são... Deixa eu ver... continuação da vacina, da tabela anterior, né? E depois a gente vê aqui as vacinas contra parasitas. Então, também tem contra o Plasmodium, contra a entamoeba histolítica, toxoplasma, né? Essas aqui, ó, a mais antiga delas é de 1995. Então, é uma área que está
sendo muito desenvolvida rapidamente. Aqui tem um outro exemplo que depois vocês podem pegar, que é a técnica lá de transformação. Aqui, no caso, é um paper para a produção da vacina em batatas, né? Então, olha só, juntando com o que eu falei lá dos calos. Então, eles pegam segmentos da folha, colocam para crescer no meio asséptico, junto com a bactéria que vai fazer a transformação. A bactéria infecta as células da planta. Aí, olha só, no terceiro passo, regeneram calos, né? Aquela massa de células, e esses calos regeneram plantas, raminhos assim, ó, que são isolados e para a produção das plantas geneticamente modificadas. E aí você tem a produção de mudas, né? De plantinhas a partir daqui, produzindo as batatas que vão expressar o gene do antigênico inserido, né? Então, só para vocês saberem. E aqui novamente um mecanismo de ação, né? Parecido com o mecanismo de ação mostrado no slide anterior. Viram, pessoal, então?